E aí, pessoal, de volta, tomaram água, beberam um café, descansaram, né? Eu não, eu só fracionei a aula para vocês mesmo. Vamos lá, vamos continuar, tô com a boca até seca aqui, mas é legal, né, dessas aulas online que a gente pode, né, ir assistindo ela no ritmo, no nosso ritmo, né? Então, sempre que vocês ficarem cansados de assistir os vídeos, é interessante que assistam os vídeos por completo, tá certo? Isso é muito importante, tem muita coisa que a gente fala nos vídeos. Se você for passando ele rapidamente, você perde esse conteúdo. Então, sim, é interessante que vocês assistam por completo o vídeo, mas é no seu ritmo. Assiste 10 minutinhos, para, vai tomar água, vai brincar com seu irmão, com seu filho, né? Vai conversar com a sua mãe, com o seu pai e volta depois, vai devagarinho que a gente chega. Não é igual sentar na cadeira, na sala de aula, né, que a gente é mais fácil, né, assistir aos vídeos às vezes é, né, realmente muito cansativo. E a gente tenta aqui, né, fazer uma aula mais dinâmica e tal. Não tem jeito de fazer uma aula muito mais curta do que isso também que eu faço, né. Senão seria resumir demais o conteúdo e perde, né? Acho que perde um pouco da qualidade. Então vamos para o exemplo. Pessoal, rapidão, vamos passar esse exemplo para vocês mais terem uma ideia de como que isso é cobrado em concursos, etc. Então é o seguinte, olha, a gente tem uma situação inicial aqui, que a gente tem uma renda no primeiro período de 100, uma renda no segundo período de 40, ele tem um coeficiente de impaciência beta aí de 0,8, né? E a taxa de juros de 10%. Quais seriam os níveis, né, de C1 e C2 e qual a poupança? Substituindo nas formas, ó, C1 é 1 mais beta, 1 sobre 1 mais beta, que multiplica a renda de hoje mais, né, o valor presente da renda futura. Resolvendo essa expressão aqui, a gente chega a 76. Né? C2 é beta sobre 1 mais beta. Veja bem que a diferença aqui, ó, é que o beta aparece aqui, então ele é o fator ponderador, né? Ele dá uma ponderação ao consumo no segundo período de 0,8, né? Que é menor do que a ponderação que ele dá ao consumo hoje. Então, aí resolvendo a expressão, substituindo os valores, né? Você tem que 1 mais R vezes a renda de hoje mais a renda do futuro, né? Daí aproximadamente 67. Então ele não vai consumir exatamente o mesmo nível, né? Não necessariamente a gente vai consumir o mesmo nível. Se ele tiver um grau de impaciência muito superior da taxa de juros, ele tende a consumir mais no presente do que no futuro, tá? Se vocês podem brincar depois aí e resolver esse modelo quando ele tem um grau de impaciência que é mais ou menos similar ao nível da taxa de juros. Aí a expressão 1 mais R beta, na condição de ótimo, ela vai se aproximar de C1. Isso que eu estou falando, pessoal. Se a taxa de juros é mais ou menos próxima da mais ou menos próximo do desconto subjetivo do agente, qual que é o desconto subjetivo? 0,8, beta, né? Digamos que ela é de 90%, esse desconto subjetivo. Se a taxa de juros está mais ou menos 10%, né? Então você vai ter esse elemento aqui, ó, que é todo esse elemento aqui, ele vai ser muito próximo de 1, né? Aí que a gente vai ter, aí sim, né? O C2 vai ser igual a C1 no ótimo, tá? Ou a gente vai querer consumir a mesma coisa em cada período. Uma coisa, né? Sim, a poupança. Peraí, essa demais. Essa demais. Aqui. Qual é a poupança? Olha, se ele consumiu 76 e tinha uma renda de 100, ele poupou 24. Veja que esse 24, ele leva a taxa de poupança, que a taxa de poupança é 24 sobre 100, 24%. Ele pega essas 24 unidades, leva elas à taxa de juros de 10% para o futuro e consome mais ou menos 67, né, no segundo período, que é o que? O 40 que ele tinha mais os 24 que ele poupou com a taxa de juros de 10%. Então suponha agora, pessoal, uma mudança na renda, olha como que ela vai
afetar todo o comportamento do consumidor. Se o agente descobre que o seu fundo de pensão quebrou, né, coitado, e sua renda futura será agora de zero. Ele tinha um plano de previdência numa instituição privada ou pública, veio à falência e ele literalmente perdeu todas as suas economias do futuro, né? Foi um grande acontecimento para ele. A gente espera que isso não aconteça com nenhum de nossos familiares, mas isso acontece, isso já aconteceu e ainda vai acontecer muitas vezes com muitas pessoas. Então, se a gente supõe agora que a renda futura é zero, né, como que isso afeta os cálculos? Ó? Ele vai consumir agora 56 no primeiro período e 49 no segundo período. Só substituindo agora, né, mantive a renda presente, o fator de desconto, a taxa de juros e substitui o zero na renda futura. Então, perceba o seguinte, olha, que a redução na renda no segundo período reduziu todo o nível de consumo, né? Passou de 76 para 56 no primeiro período, 67 para 49 no segundo período. Mas, né, o que ele fez? Ele suavizou. Né? Ele suavizou. Inclusive, ele teve que fazer muito mais poupança, ó, no primeiro período. É muito mais poupança. Ou seja, a gente chega a uma conclusão, pessoal, que é um pouco, um resultado um pouco, digamos assim, nada popular, digamos assim, que a taxa de poupança ela passou de 24% para 44%. A taxa de poupança, ela depende positivamente dessa expectativa que a gente faz da renda futura. Né? Ou seja, se a gente tem uma renda futura muito certa, a taxa de poupança vai ser menor. Quanto mais incerteza a gente tiver sobre a renda futura, mais poupança a gente faz. Então, a intuição de fazermos reformas previdenciárias que acabam prejudicando o trabalhador, isso gera um efeito colateral que é de elevar a taxa de poupança. Né? Então, no futuro, as reformas previdenciárias, por exemplo, elas podem gerar um maior crescimento econômico, realmente, né? Liberando aí mais poupança para a economia. Redução na impaciência. Se a gente se torna mais paciente, né, vamos ter um aumento no beta. Digamos que o beta vai para 0,9. Quais são os níveis de C1 e C2? Ó? Substituindo aqui, correto? Nas expressões a gente vê que... Olha agora, a gente chegou a um resultado que eu comentei para vocês. Olha, veja que como a taxa de juros está 10% no exemplo. E o desconto que o agente dá é de 90% no consumo. Ou seja, como se a gente pudesse dizer que uma unidade de consumo em 2, para ele vale 0,9 unidades de consumo em 1. Ou seja, ele desconta em 10%, né? Implicitamente ele desconta em 10% o consumo futuro. Porque ele prefere o consumo presente, esse agente. Né? Ele ou ela. Então aqui a taxa de desconto subjetiva está muito próxima da taxa de juros. Então nesse exemplo vejam que os seus níveis de consumo ficaram praticamente iguais, ó, 72 e 71. Né? E a taxa de poupança se elevou um pouquinho, né? 4 pontos percentuais. Um aumento nos juros, né? Se você tem um aumento nos juros agora, veja que esse exemplo é o seguinte, pessoal, você pega o exemplo da letra A e o caso base. Depois eu vou variando uma variável por vez, mantendo as outras iguais à da letra A, tá bom? Esse foi o exercício. Então agora aqui eu variei os juros. Então, olha, o desconto está de 0,8 de novo, renda de 100 no primeiro período, renda de 40 no segundo período, só que agora a taxa de juros foi para 20%. Então, intuitivamente, a gente já sabe, quando a taxa de juros aumenta, é que o consumo em 2 vai aumentar, né? Então, e o consumo em 1 cair, exatamente isso que a gente vê, olha. O consumo em 1 passou para 74, uma queda, e o consumo em 2 foi para 71, uma grande elevação, né? Porque agora a taxa de juros está altamente favorável, certo? Então, inclusive a taxa de poupança aumentou. Para finalizar, pessoal, a gente vê um último elemento que é o que a gente chama de restrição ao crédito. O que esse modelo fala, né?
Esse modelo ele tem dois pontos que são cruciais. Um é que há informação simétrica, né? Todos os indivíduos têm o mesmo nível de informação. Isso não acontece na prática, né? Há um elevado nível de informação assimétrica, né, nos mercados. E você tem, por exemplo, bancos, né, que concedem, né, como a gente a maioria do crédito que a gente consegue via sistema bancário, os bancos não têm informação completa sobre nós, então eles podem decidirem conceder ou não empréstimos, né? E isso pior ainda nas recessões. Quanto pior tiver uma recessão, piores são menores são as possibilidades de você conseguir um empréstimo, né? Além disso, a gente tem restrição ao crédito, né? A gente tem insuficiência de poupança no nosso país, isso também pode afetar a concessão de crédito, né? Ou acesso a ele. Então, quer dizer, essa história de conseguirmos, via sistema de empréstimos e poupança, chegar a qualquer nível factível de consumo corrente futuro, ela é um ponto muito contestável dessa teoria, né? Nós podemos ter restrições sérias ao crédito. E como que isso afeta o comportamento do consumidor, né? E a suavização do consumo, né? Vamos ver então. A restrição ao crédito, nós modelamos ela como uma restrição adicional no problema de otimização, da forma como o indivíduo não pode consumir mais no primeiro período que sua renda. Ou seja, ele pode fazer poupança, ninguém vai pedir de fazer poupança, mas ele não vai conseguir contrair empréstimo. Vamos supor que é uma restrição ao crédito, que não há possibilidade de se conseguir o empréstimo. Veja aqui, olha, que o nível de C1, como que a restrição orçamentária vai ser afetada? A restrição orçamentária vai ter uma descontinuidade aqui. Por quê? Que é Y1, olha. Então, o consumidor não consegue consumir mais do que esse nível. Tá? Se fosse possível conseguir empréstimos, você teria essa faixa pontilhada aqui da restrição orçamentária. Para esse consumidor aqui, pessoal, vejam bem, o nível de ótimo dele já é um nível de consumo inferior à renda corrente. Então, ele é um poupador. A restrição ao crédito, ela não limita, ela não interfere o comportamento dos agentes poupadores. Ele vai fazer a poupança e ele vai se comportar de acordo com a teoria do modelo de Fisher, né, em que ele consome, o seu consumo depende da renda do ciclo de vida, né, da renda futura e da renda presente, etc. Todas as conclusões anteriores. Mas a gente pode ter o caso, né, que de agentes que iriam querer contrair empréstimos, né, supondo aqui uma situação como essa. Se ele não consegue chegar aqui, ele vai fazer o melhor que ele pode, que é chegar o mais próximo desse nível, que é consumir exatamente aqui nessa faixa aqui, ó, na descontinuidade da restrição orçamentária. Então ele vai consumir C1 igual a Y1 no primeiro período, consequentemente ele não vai fazer poupança, ele vai ter que consumir a renda corrente no segundo período. Então, quando você tem uma restrição ao crédito, quando você tem uma situação de restrição ao crédito que é muito forte, limitador ao comportamento, que a gente chama, a renda corrente ela volta a ser muito importante para determinar os níveis de consumo, né? Os agentes podem até querer se comportar otimizando o consumo intertemporalmente, mas se eles desejam consumir um nível de consumo que é superior à sua renda hoje, eles não vão conseguir esse nível de crédito, eles vão querer chegar o mais próximo possível disso, tá? E o mais próximo possível disso é consumir hoje toda a sua renda corrente, né? Toda a sua renda corrente. Consequentemente, ela não vai realizar poupança, né? A pessoa não vai realizar poupança e vai consumir sua renda corrente no futuro, de novo. Além disso, pessoal, a gente tem uma outra questão que é em situações de extrema pobreza, né? Em que a pessoa, né, quando a economia é bastante desigual e tem uma renda muito baixa, né? Grande para uma parcela muito significativa da população, então essa população ela não vai ter condições nem de pensar em que é uma poupança, né? Ela não vai ter condições de realizar a poupança, porque o seu nível de consumo seria como se o nível de consumo desejado dessa pessoa fosse muito superior ao que ela tem hoje, mas a renda dela a limita, né? Limita essa pessoa. Então ela não tem nem condição de pensar em gastar menos que a sua renda corrente. Então essas pessoas também vão consumir a sua renda corrente e, consequentemente, a renda corrente volta a ter um papel muito importante na determinação do consumo.
tá certo? Então a gente tem essas questões teóricas, né, que surgem e que têm uma grande importância na prática. Se os agentes consomem sua renda corrente, por exemplo, em função, a totalidade da sua renda corrente em função das restrições ao crédito ou das impossibilidades de contrair crédito, né, ou por questões de uma renda corrente na média muito baixa, né, favorecer a renda, políticas que expandem a renda, políticas que melhoram as condições de vida da população, vão ter um impacto muito importante sobre a economia, porque elas vão, além de aumentar o consumo, paralelamente ao aumento do consumo, elas vão estar aumentando o bem-estar da economia, né? Porque essas pessoas vão ficar cada vez mais próximas do seu ótimo, né? Do ponto de ótimo da sua maximização, correto? Elas têm um efeito de bem-estar positivo. Então, vamos finalizar por aqui essa segunda parte. Na próxima aula a gente finaliza a teoria do consumo, né? Essa nossa introdução à teoria do consumo por completo, apresentando a teoria de Modigliani e a teoria de Friedman, desculpa. Então, até a próxima, pessoal. Fiquem bem.